Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Colegas professores também, vamos iniciar a nossa atividade praticando da 7ª etapa da educação de jovens e adultos. E se você ainda não tem o seu caderno aí do praticando, lá no aulaemcasa.am.gov.br você tem várias dicas também para acompanhar o Aula em Casa e todas as informações e conhecimentos. Hoje nossa atividade é sobre a célula. Muito bem, nós vamos fazer 4 questões muito fáceis para vocês, com certeza, e nós não vamos perder tempo. Vamos à primeira questão. A primeira questão que eu trago para vocês, eu vou mostrar para vocês 2 imagens e que vão auxiliar vocês a responder, tá bom? Primeiro, observem aqui, é uma célula animal. Observem as estruturas e atentamente o núcleo, tá? Essa informação é importante para que vocês consigam responder a questão. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, outra imagem, é de uma célula bacteriana. Então, preste atenção aqui também, olha, o núcleo aqui, ó, não está organizado, né? O material genético está aqui disperso no citoplasma. Observem, lembrem dessas informações e das figuras. A questão está aí e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Até mais!
iniciar a nossa correção. Eu já trago para vocês as imagens que a gente mostrou aí para auxiliar. Reparem bem nas imagens. Eu vou novamente marcar o que eu pedi para vocês olharem para conseguir responder a questão. Nas figuras, primeiro, eu pedi para olhar bastante aqui, né, deixa eu marcar aqui para vocês, só um minutinho. Só um minutinho, pronto. Pedi para vocês olharem bem os núcleos da célula, tanto da animal quanto da célula bacteriana, quanto da célula animal, para conseguir responder essa questão. Então, vamos lá à questão. Acompanhe a leitura comigo. As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Apesar da variedade dos tipos celulares, algumas partes são encontradas em todas as células. Costuma-se dizer que essa estrutura é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Uma informação incorreta. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente por que não podemos identificar essas três partes em todos os tipos celulares. E aí eu trouxe para vocês 4 alternativas. Vamos à letra A. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células mortas não apresentam citoplasma. Letra B. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células vegetais não possuem membrana plasmática, mas sim parede celular. Letra C. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois a membrana plasmática é encontrada apenas em células animais. Letra D. Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o núcleo está presente apenas em células eucariontes. Muito bem, respondam no chat também para a gente ver o que vocês entenderam aí. Quem acertou, quem errou, não esqueça de colocar qual é a escola que você faz parte, de que local do nosso estado você está falando. Se for escola do município, coloca aí de que município você está falando, para que a gente possa dar um alô para vocês daqui, tá bom? Então, vamos à resposta correta. A resposta correta da questão 1 é a alternativa D. Mas por que, professora, que é a alternativa D? Olha aí o nosso comentário. Nem todas as células possuem núcleo definido. As células procariontes, encontradas em bactérias, lembrem aí da imagem que eu mostrei, não possuem núcleo delimitado por membrana, então, estando o material genético disperso no citoplasma. Então, se você analisasse aí as duas figuras, você veria aí que uma tem o núcleo individualizado, organizado, e a outra não tem. Vamos agora para a segunda questão.
isso aí, muito bem, muita gente participando aqui no chat, olha, gente do Nova Cidade, Luiz Vaz de Camões, no Japim, muita gente de Manaus, Iranduba, respondendo aqui a nossa questão. Muito bom, é importante a participação de vocês. Se você acertar, ótimo, se você errar, você vai aprender, não é isso? Então, vamos à segunda questão. Vamos à leitura, acompanhem comigo. Questão 2. As células eucariontes possuem um envoltório nuclear e as procariontes possuem um material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? Lembrando aí, células procariontes, né? Leiam atentamente aí o nosso enunciado, são as células que não possuem envoltório nuclear, então o material genético fica disperso no citoplasma. Um exemplo que a gente mostrou para vocês aí foi as células bacterianas, células animais e células vegetais possuem esse envoltório nuclear. Então, quem respondeu a letra B acertou, alternativa B. Por quê? Por que a letra B, professora? Os lactobacilos, até apareceu aí a foto de um iogurte, né? Porque a gente vê que as bactérias, elas participam aí da produção de alguns produtos para o nosso consumo. Então, os lactobacilos são bactérias e, portanto, são procariontes. Então, os lactobacilos são os tipos de bactérias, né? Que não possuem, né? A gente já sabe que bactéria não possui esse envoltório nuclear e dos exemplos que estavam disponíveis aí para a gente, é a resposta correta, a alternativa B. Se você acertou, parabéns. Se você errou, aprendeu, não é mesmo? Então, vamos para a terceira questão.
lá, vamos voltar, vamos continuar a nossa correção aí com a nossa segunda questão. Na verdade, não, com a nossa terceira questão já. Vamos à leitura, acompanhem comigo. Sabemos que todos os seres vivos são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto os outros possuem milhares. O conjunto de células com estruturas e funções semelhantes. Eu vou pedir para a nossa diretora segurar um pouquinho a tela. Recebe o nome de, e aí eu quero falar aqui, muita gente participando, Viver Melhor, Tarumã, Gilmar Sena colocou que era a resposta C, Loren disse que era B, muita gente participando, é isso mesmo, continuem participando, esse momento é importante para a nossa troca de conhecimento, aprendizado é isso. Então vamos à próxima cartela aí com a resposta. E trouxe para vocês aqui um desenho para a gente relembrar. Olha só, célula, tecido, né? Órgão, você vai ter sistemas e aí você vai ter o quê? Organismo. Ele fala do conjunto de células. Então, se é o conjunto de células, a resposta correta é aqui, ó, letra C, tecido. Quem respondeu, acertou. Vamos ao gabarito com o comentário. Por que a letra C? Os tecidos são conjuntos de células semelhantes, sem estruturas e função. Como exemplo de tecido, podemos citar o epitelial, conjuntivo, muscular, ósseo e nervoso. Então, não esqueçam, o agrupamento de células semelhantes constitui um tecido. Se você errou, preste atenção aí na quarta questão para você não errar mais. Vamos à quarta questão. Fica aí com vocês e daqui a pouco a gente volta para a correção.
estamos retornando aí para a correção da nossa última questão. E aqui eu quero falar aqui algumas pessoas que estão participando. Tem a escola, Escola de Tempo Integral de Djalma, né? Tem também aqui, deixa eu ver aqui, o Daniel Roberto, da Escola Luiz Vaz Camões, a Thaís Miranda, que é do SEJA, mas não colocou qual é. Bom identificar, tá, Thaís? Qual o SEJA que você pertence? Muita gente da cidade de Manaus, todos os bairros aqui, Praça 14 também, se fazendo presente, os alunos aí da Praça 14 também participando da nossa aula. Muito bem, continuem participando. E vamos à quarta questão. Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como esquelético e digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto de... Trouxe a imagem aí para vocês que vai ficar super fácil de responder. Olhem lá na imagem, que já pode colocar a imagem aí com a resposta. Trouxe aí, ó. Novamente, percebam, olha, inicia com célula, célula vem para tecido, tecido forma o órgão, vários órgãos compõem um sistema e vários sistemas compõem um organismo. Observem aqui, ó, compõem um organismo. Então, nessa questão, a resposta correta é a C, né? Um sistema é aí um conjunto de órgãos. Vamos ao gabarito aí com os comentários. Questão 4, alternativa C, comentário, recebe o nome de sistema o conjunto de órgãos que atuam para realizar uma determinada função. Se você acertou, parabéns. Aqui no chat eu vi que muita gente acertou, então parabéns, continuem aí. Lembrando que as atividades do Praticando é no seu caderno digital, que você pode acessar aí pelo aulaemcasa.am.gov.br e acompanhar as nossas aulas interativas. Estamos aqui ao vivo para vocês, trazendo muito conhecimento. Foi um prazer ficar com vocês e até a próxima.